emocionantes. Então, o título do nosso bate-papo seria hoje Buscando uma Sociedade Monótona para nos preocupar com o que de fato importa. E aí, João, agora eu jogo a pergunta para você. Você busca uma sociedade emocionante ou monótona, João? Eu busco uma sociedade emocionante. Emocionante. A monotonia, monotonia não significa necessariamente paz, não é? Então, todo dia você pode ter emoções que, é claro que as emoções muitas vezes são boas, são ruins, não é? Elas às vezes são tão fortes que elas geram desconforto corporal, desconforto orgânico, Exatamente. ou também um super conforto orgânico, né? As emoções, às vezes são as mais variadas, a gente se emociona por tantas coisas, não é? Mas é bom que veja uma sociedade monótona. Isso não quer dizer o que eu quero dizer é que monotonia não significa necessariamente paz, né? Então, haja emoção, no bom sentido, todo dia. O esporte tem, a música tem, o cinema tem, a arte tem, a convivência tem, né? O sentimento tem, o sentimentalismo tem, a saudade tem, enfim, tudo isso gera emoções nas pessoas, né? Agora, até as brigas também geram emoções, embora sejam talvez coisas que existem, mas talvez coisas desaconselháveis. E aí, você me passou essa bola, eu falei agora. Não, aqui no bate-papo, o bom do bate-papo é que não existe o falei errado, não é, João? Existe o falei distinto, né? E, na realidade, assim, por essa linha que você fala, né, e eu sou totalmente de acordo com o que você diz, né? Nós procuramos, até para nós nos sentirmos vivos, nós procuramos algo mais emocionante na vida. Mas nós procuramos que a sociedade, de certo modo, ela esteja, e aí eu quero resgatar primeiro a etimologia da palavra monótona, que significa com um só tom, né, com um só tom, que não seja uma sociedade pluriversa nesse sentido de uma sociedade que oscila muito, uma sociedade que tem muita inquietação, né? E aí basta a gente ver, por exemplo, os 4 anos que nós estamos vivendo, né? Aqui no Brasil, nós vivemos, né, até por conta de quem está governando o Brasil, nós vivemos uma emoção a cada dia. A cada dia tinha uma coisa nova, tinha uma discussão nova, tinha uma polêmica nova às vezes. E hoje, assim, estamos a 2 dias da eleição do Brasil, que muita gente diz a eleição mais importante do Brasil e, quiçá, do mundo. As pessoas já estão cansadas de muitas e múltiplas emoções, então as pessoas ficam procurando assim, João. Não, eu quero que volte tudo à tranquilidade, à normalidade. Você que é um político, né? Se você fosse meu candidato a presidente, eu estaria. Não, mas assim. Hoje eu sou mais um observador, um eleitor, evidentemente. Né? É verdade. Mas assim, só para fechar o meu exemplo, perdão, se você fosse o meu candidato a presidente, eu estaria votando em você para que você tomasse conta de todas as coisas externas, para que eu não fique me preocupando com as questões externas. Ou seja, eu procuro num candidato a governo, a prefeito, a presidente, alguém que vá me dar aquela tranquilidade de eu não ficar preocupado com nada que diz respeito à administração da sociedade. Por quê? Porque aí a gente vai se preocupar com essas outras coisas que você já citou. Né? Eu vou me preocupar com o meu time, eu vou me preocupar com as emoções da minha família, eu vou me preocupar com o meu grupo de amigos, né? Eu vou me preocupar com as músicas. Você é uma pessoa que tem um largo conhecimento sobre, por exemplo, os Beatles. Eu gosto muito dos Beatles.
Quanto menos a gente se preocupar com a sociedade externa, mais a gente vai curtir os Beatles, mais a gente vai curtir as grandes artes, né? Mais a gente vai estar no cinema, no teatro, mais a gente vai estar no bate-papo com as outras pessoas, mas a gente vai, inclusive, estar numa sociedade com grandes emoções que nos preenchem e nos satisfazem. Pois é onde eu digo, há emoções que não tinham necessidade nos últimos tempos, não é? Exatamente. A política, por exemplo, ela é um motor da sociedade, porque, afinal, existem governos, e os governos têm, através dos seus poderes, têm regramentos, não é? Exato. Que as sociedades têm que obedecer, cada país tem as suas leis, não é? Tem o seu lado, quando o país é ditatorial, por exemplo, às vezes o lado legislativo é apenas um apêndice do governo, não é? Quando o país é democrático, funcionam bem as três instituições, governo, poder legislativo, poder judiciário, mas os governos, nesse aspecto, não é? Os governos poderiam ser mais estáveis, eu não diria monótonos, mas estáveis quanto a não gerar discussões, digamos assim, desnecessárias, né? Dispensáveis à população, não é? Porque hoje o mundo, o setor privado, digamos assim, o mundo, a sociedade de uma forma geral, ela que é a formadora de opinião, não é? Nós não precisamos ter governos formadores de opinião, essa é a verdade, não é? Porque os governos devem ser espelhos da sociedade. Muitas vezes os governos são espelhos de uma pequena parte da sociedade, não é? Então, por isso que eu digo, nesse aspecto, no caso monotonia, monotom, um só tom, talvez não seja exatamente a palavra mais apropriada, eu diria estável, né? Eu diria que se o país viver em estabilidade, com opiniões diferentes, com opiniões divergentes, né? Com seus partidos, 2, 3, 10, 34, como temos no Brasil, tudo bem, com respeito mútuo, mas evidentemente eu não diria nem com aversão, não é? Porque eu não sei viver com aversão, eu não tenho aversão a isso, aversão a aquilo, ou a uma ou outra pessoa, não é? Eu não sei se me falta esse tipo de sentimento, né? A aversão, o ódio a A ou B ou C, eu não consigo nutrir isso. Será que é um defeito meu? Não sei. Eu não sei se é de fato. Mas eu acredito que ao invés de dizermos monotonia, porque isso é um termo também filosófico, mas eu diria estabilidade. Eu acho que para qualquer país a estabilidade seria talvez necessária para que a sociedade embora divija nas suas opiniões, nas suas ideologias, mas se encontrem num caminho, num rumo para o bem-estar da própria sociedade. Pois Olha, eu falando com um filósofo, meu Jesus. Não, você não está falando só com um, você está falando como um filósofo, como sempre você o faz, né? E aí, assim, quando eu fui pensar no tema do bate-papo filosófico, eu tergiversei, né? Eu titubeei um pouco, eu digo, será se eu boto monotonia? Mas filósofo é aquele que provoca, né? O Hegel dizia, para fazer um exemplo, o Hegel dizia, o filósofo é como a mosca que chega perto daquela vaca gorda, parada, e que a mosca serve para fazer a vaca pelo menos balançar o rabo, né? Pelo menos perceber que está viva, né? Então, não seria, né? Às vezes eu fico brincando com as pessoas, eu digo, não seria eu se eu não provocasse, né? Então, claro. Mas o aí... filósofo é provocador por Exato, né? Você está me fazendo lembrar aquela história, enquanto o Fernando Pessoa dizia que o poeta é um fingidor, né? Eu concordo plenamente que o filósofo é um provocador. E aí,
Por que que eu permaneci com essa palavra? Inclusive me veio a palavra estabilidade, eu digo, não quero a palavra estabilidade, porque ela já mata o que a gente vai discutir. Porque existe um outro aspecto dessa questão, João, e aí a gente muda completamente isso. Se por um lado a gente quer, sim, uma sociedade estável, no sentido de uma política que mantenha todas as estruturas, que eu não precise, por exemplo, é mais ou menos como a gente compra uma máquina de lavar, ou qualquer máquina que esteja na nossa casa. A gente só se dá conta, né, de quão ela está sendo necessária, às vezes, quando ela falha. Então, quando ela falha, então a gente compra determinadas coisas para não falhar. A gente compra as ideias de determinados políticos para também não falhar. A gente elege o prefeito para que eu não veja buraco na rua, que eu não veja lixo na rua, para que eu não veja escolas fechadas, para que eu não veja a distribuição de remédio falhando. Eu compro a ideia daquele político para isso. Em contrapartida, e aí o outro aspecto, por isso que eu mantive a palavra monótona, João, sim, porque tem muita gente que, para ter uma sociedade, e aí vem na etimologia fechada da palavra monótona, ou seja, para que tenha uma sociedade com uma só cor, com uma só bandeira, com um só viés de conduta, com uma só ideologia, eles acabam fazendo as suas opções de uma forma muito perigosa por alguém que promete uma sociedade monótona, uma sociedade onde todo mundo vai aceitar a mesma cor, vai praticar os mesmos credos, vai dizer as mesmas ideias, vai repetir o mesmo jargão, né? Vai dizer amém para todas as coisas, ou seja, uma sociedade destruída, né? Nós tivemos, por exemplo, experiências devastadoras no mundo todo, né? Nós já falamos sobre elas aqui, o fascismo, o nazismo, né? Grandes e traumáticas experiências para a humanidade, que a gente não quer que se repita, mas às vezes a gente percebe que as pessoas, na tentação, porque elas se sentem incomodadas com a policromia, né, com as múltiplas cores dessa sociedade, elas ficam incomodadas, não, porque a múltipla possibilidade, as múltiplas cores na sociedade dá uma certa alegria para muita gente, mas para algumas pessoas, João, dá uma insegurança, dá um medo, né? Dá um temor. Diante do diferente, as pessoas ficam tremendo. Então, a insegurança dessas pessoas faz com que essas pessoas possam optar por discursos autoritários, discursos monocromáticos, monótonos, né? E aí está, talvez, o outro viés, né? E aí eu passo a bola de novo para você. Né? Eu vou começar a reportar um verso do Fernando Pessoa, né? Félix, meu querido professor falecido Félix, minha querida professora Adalgisa Félix, meu querido professor falecido também, Assis Brito, né? na faculdade, né? Sim. Quando falavam muito sobre Fernando Pessoa, né? O poeta é o fingidor e finge tão completamente que chega a fingir que a dor que deveras sente. Chega, sim, a fingir a dor que deveras sente. Eu me lembro muito disso, não é? Dessa frase. Na verdade, na sociedade, a meu ver, há uma espécie de resistência ao, digamos assim, ao multicor. Isso. Há uma espécie de resistência. Não chega a ser necessariamente conservadorismo, não é? Porque hoje até conservadores no mundo inteiro estão admitindo muitas coisas que a sociedade nova tem, não é? E isso é uma coisa implacável. Por exemplo, eu sou meu pai gostava da música da velha guarda, aquela música que eram valsas, que eram coisas, os cantores da velha, sim, guarda. Sim. E eu já gostava do rock and roll, do MPB, das coisas, né, da jovem guarda e tudo. E ele demorou um certo tempo a admitir, não é? Ele demorou um certo tempo. E eu também me convenci de músicas fantásticas da velha guarda. Sim. E comecei a ouvir, não é? Então, é que nós conversávamos muito sobre isso. E quando nós conversávamos sobre isso, pontos de vista dele ficaram em mim
pontos de vista meus ficaram nele. E eu creio que talvez, eu não quero que isso seja exemplo, não sei se é um exemplo, mas o diálogo faz com que as pessoas, ou seja, se desliguem da monotonia propriamente dita, não é? E admitam coisas novas. Porque é eternamente de novidades. O mundo tem volta para muito atrás, né, evidentemente, Sim. mas tem sempre coisas novas para as quais devemos estar preparados. Não é? É uma coisa muito simples, por exemplo, poxa, eu não tenho nenhuma tatuagem, não é? E uma certa vez um colega jovem chegou com uma tatuagem no trabalho, não é? Não. Aí, tatuagem até bonita no braço e tudo. Aí me perguntou, e aí, João, quando é que você vai fazer a sua? E eu, agora, já depois de 60 tal, tudo. E aí, João, quando é que você vai fazer a sua? Eu olhei assim, eu achei uma ótima provocação que o rapaz disse. E aí, João, quando é que você vai fazer a sua? Ele nem perguntou se eu ia fazer, se eu gosto, se eu tenho, se nada. Partido Quando é que você vai fazer a sua? Então, é uma coisa tão absolutamente comum hoje, né? Tão comum, tão absolutamente comum, não é? Que eu acho que quem não tem é quem está discrepando, né? E tem que admitir isso. É claro que tem pessoas que se tatuam o tempo todo, algumas para aparecer, alguns porque querem, alguns porque já estão com compulsão com tatuagem, mas é uma coisa comum. Exato. Então, eu, por exemplo, eu não tenho nenhuma tatuagem, mas se eu fizer uma tatuagem hoje, eu não preciso, eu não posso ter medo de fazer uma tatuagem. Eu posso simplesmente dizer, não, eu não vou fazer, acho que não convém mais a mim e tudo, mas eu não posso fazer uma tatuagem, eu não posso deixar de fazer com medo de as pessoas ficarem pensando, não é? Que uma tatuagem seria uma coisa do outro mundo, que eu perdesse valor por causa de uma tatuagem. Não. Então, a gente deve se abrir ao novo. A gente deve se abrir ao novo como normal, porque, assim, o mundo é bom, não é? E existem mazelas, mas o mundo é bom. A própria palavra mundo quer dizer puro, bom. Então, a gente, claro que deve se abrir ao novo. E em se abrir ao novo, não significa, sim, ser monótono, ser mero conservador, que isso talvez não leve a grandes coisas, Tiago. Exatamente. Não, vocês percebem assim, João fica, eu penso que João tem sangue mineiro, porque ele chega devagarzinho e de uma forma bem tranquila para os ouvidos do rádio ouvinte, eles vão dizendo, minha gente, uma das principais áreas, uma das principais metodologias da filosofia, que é a dialética. Quando o João falou dessa experiência do pai e dele, né, não só ele de certo modo arremata a nossa discussão, né? O medo da monotonia, aliás, o medo da policromia que nos joga na monotonia e no autoritarismo em relação a querer enfiar a goela dentro, a minha ideia aos outros, ou uma ideia para todo mundo, é na realidade a ausência do diálogo. Então a palavra dialética é um método, né, proposto por Platão, já no início da filosofia, né, lá na Grécia, e tem sido revisitada por várias pessoas ao redor de todo mundo, em todos os tempos e lugares. Só uma confidência, João, você falava da história da nova guarda, da velha guarda. Logo quando eu casei, minha esposa e eu fomos visitar um lugar, né, que era muito do estilo das músicas que meus pais ouviam. Fui visitar um lugar que se chama Conservatória, no Rio de Janeiro. É um distritozinho, passou um certo tempo, é como Jamacaru, né? Passou alguns dias como cidade, decidiu voltar, né? Jamacaru não decidiu, mas lá em Conservatória eles decidiram voltar a ser distrito, salvo engano, da cidade de Vassouras. E é uma cidade que vive em torno da serenata. Você chega e aí tem o Museu da Música, então na sexta, sábado, eles saem do Museu da Música fazendo serenatas ao luar. Cada uma das casas, em cada uma das casas, além do número da casa,
tem o nome da música e o poeta, o autor daquela música. E aí, algumas das vezes, eles param de frente a uma casa que tem, vamos pensar aqui, Cavalgada, né, cujo autor eu não me lembro, mas certamente... e aí eles começam, ou veem aquela música na frente da casa, alguém do grupo recita um verso de um poema, de um poeta, e depois eles saem cantando Cavalgada, até a casa seguinte. E isso movimenta toda a economia da cidade. Resultado, eu cheguei de lá, eu não era muito dessa linha, a minha linha era o Rock Brasil, eu sou fã do Legião Urbana, então, quando eu chego aqui, eu chego cantando as músicas, né, e minha mãe, de boca aberta, dizendo, essa música é do meu tempo, como é que você soube, como é que você descobriu e tal. Na realidade, a capacidade de dialogar com todas essas coisas. Em realidade, eu me senti mais enriquecido, João. Claro, né? A tua cor e a minha cor fazem uma cor diferente. Perfeitamente. Você citou aí o Luar, que é o movimento que tem lá em Conservatório, sim, no Rio de Janeiro. Pô, estamos ouvindo aqui a música Moonlight Serenade, Serenata ao Luar. E é por causa dessa música. Conheço essa música, lindíssima. A música da orquestra do Glenn Miller, que é aquela orquestra americana que morreu num acidente de avião. Todo mundo morreu num acidente de avião. E eles iam tocar para os soldados americanos na Segunda Guerra Mundial, né? Na Alemanha, em vários pontos que estavam os soldados americanos, essa orquestra ia tocar. E numa dessas viagens, de volta, o acidente teve um avião, a orquestra toda se acabou. Morreu todo mundo da orquestra. E eles tinham essa música, Serenata ao Luar, né? Moonlight Serenade, uma música muito bonita, né? dos anos 30 e 40. Belíssima. Bom, realmente... Aí, a questão da policromia, não é? Ou seja, muitas cores, muitas coisas, a aceitabilidade de muitas coisas que são da própria sociedade, não é? Que nascem do âmago da própria sociedade, não são meramente inventadas, não é? E potencializadas por A ou por B, não é? Essas coisas que nascem da própria sociedade, não é? A diversidade cultural, até mesmo a diversidade de gênero que temos hoje, tudo, a diversidade de cores, de ritmos musicais, de pensamentos políticos, porque não podemos viver numa dicotomia eterna, direita e esquerda. Quem foi que diz que o mundo está condenado a viver de direita ou de esquerda a vida inteira, não é? Por que não outros pensamentos, outras coisas? E por que não aperfeiçoamento de cada uma das coisas, ou até mesmo uma simbiose, algo que mescle aí, que sejam coisas boas, às vezes muitas misturas são coisas boas. Então a gente deve se abrir ao novo, e partindo desse princípio, monotonia, show! Monotonia, Tiago. Bom, o professor Paulo Bacelar, ele dizia, João e Tiago, gostaria de saber se votar nulo seria um ato bom nesse momento. Confesso que até agora não consigo apoiar nem Bolsonaro, nem Lula. O Tiago... Vamos lá, duas respostas. A primeira do Tiago, depois eu respondo. Pronto. Eu parto do pressuposto, então, muito obrigado, professor Paulo, pela pergunta, né? Eu penso que muita gente está com essa angústia nos dias de hoje, até por conta de todos os as propagandas antipáticas que foram feitas de um candidato em relação ao outro e de outro em relação a um. Né? E isso é plenamente aceitável. O senhor está, nesse momento, né, com essa angústia. Mas, assim, a pergunta que o senhor me traz, me provoca, porque aí o senhor pergunta se é um ato bom.
né? E aí, assim, eu parto sempre da ideia de que nós tivemos muita gente que morreu, que foi torturada, que foi presa, que desapareceu no Brasil para defender a nossa democracia. E assim, o que é que eu procuro, professor? Em todas as situações, né, eu procuro. Nenhum dos candidatos me satisfazem, nenhum dos candidatos me representam. Eu procuro pelo menos de duas uma. Ou eu procuro menos ruim, ou eu procuro aquele que vai aquele contra o qual, né, eu não votaria de jeito nenhum. Então, vamos pensar aqui que o candidato A e o candidato B. O candidato A é aquele que eu faço o elenco de todas as coisas que ele representa, que ele faz, que ele fala, e eu digo, não, esse candidato aqui é tudo aquilo que eu ojerizo, tudo aquilo que eu tenho asco, tudo aquilo que me dá arrepios, que vai contra todos os meus princípios éticos, ponto. Então, se aquele candidato está na baila, eu vou, né? O meu ato é votar não no candidato B, mas ao votar no candidato B, eu estou, na realidade, querendo votar no candidato não A. Né? São então, assim, opções, não. São 4 opções, né? Se votar em candidato, digamos, candidato Lula, candidato Bolsonaro, branco ou nulo, botar um número que não existe. Né? Exatamente. Então, nas 4 opções, eu diria que o eleitor deve ir até o último dia pensando em votar num candidato. Sim. Não é? Em escolher o que está aí, um dos dois que está aí, não é? Até o último dia. Se até o último dia, se essas tentativas internas de a pessoa não encontrar um candidato até o último dia, pode votar em branco, pode votar nulo. Não tem nenhum problema. Porém, eu acho que deve esgotar as tentativas de escolha de um candidato, não é? Porque Exato. se partir do conhecimento das propostas, se partir do conhecimento, digamos, do que pode vir, não é? Os dois já foram presidentes, né? Um é presidente, o outro já foi. Dizer o que aconteceu de melhor no outro governo, quais as perspectivas, que abertura nós teremos para um futuro governo, não é? No Brasil e no exterior, porque o Brasil hoje tem muita coisa que não se vive só, mas nem país vive só, mas hoje não existe mais isolamento. Então, chegar a uma conclusão de quem será melhor, não é? Sem nenhum favoritismo aqui, eu diria, de minha parte nesse momento, eu tenho meu candidato lá fora, faço questão de votar nele, quando posso eu faço campanha por ele, mas aqui eu tenho a absoluta certeza de que eu acho que o que eu tenho é que passar o máximo possível de um e de outro para que o eleitor decida. É muito importante que a gente respeite a decisão de cada eleitor, seja qual for a decisão dele. Uma boa pergunta. E sabe outra coisa, João? O que eu penso assim, você dá o mote para a gente arrematar para o professor Paulo. Se ele fica nessa liberdade, isso é muito bom que ele fique, né? O aconselhamento que se dá, sem sombra de dúvida, é que as fontes para as quais ele deve direcionar seu olhar, que seja as mais confiáveis possíveis. Né? Porque a gente sabe que, infelizmente, a gente já falou aqui de algoritmo, a gente já falou aqui inclusive de padres, pastores, fazendo campanha para um candidato A ou B no púlpito, e quando o João diz, eu tenho meu candidato, eu também tenho, né? E aí, João diz, aqui na bancada eu não faço, aqui é o púlpito do João. Né? Aqui é o lugar onde o João não vai, na covardia, despejar o seu candidato. Agora, João tem essa seriedade, e eu penso que você, professor Paulo, tem que ter essa seriedade consigo mesmo de dizer assim, eu só vou buscar fontes, alguém está me dando informação, eu vou à fonte, me dê a fonte, me dê, né, saber a fundo, porque nós não estamos decidindo pelo um fla-flu, nós estamos decidindo o futuro do nosso país. É verdade. Né? E um radialista, ele pode demonstrar, um comunicador, ele pode demonstrar, né? Sim. Que vota em A, que vota em B, que vota em C. Não há nenhum impedimento legal
que isso aconteça. Né? Exatamente. Poderia chegar aqui e dizer o meu candidato, poderia chegar aqui. Isso não significa falta de parcialidade, por hipótese alguma. Não é? Agora... E nem falta de ética, João. Nem falta de a ética. imparcialidade a gente deve ter com a realidade. Com a notícia, A exatamente. gente deve ter a imparcialidade com a realidade. Muitas vezes a realidade é crua para um, não é? É melhor para outro, é crua para um. Mas isso, então, eu acredito que é assim que a gente, assim, pelo menos é esse o nosso procedimento. E por isso que nós temos ouvintes que são lulistas, que são bolsonaristas, que são tudo, porque, na verdade, a gente tem sempre procurado passar o máximo de informação. É um tema bastante interessante, trazido hoje Cícero, que pergunta o que significa legião urbana, né? Que é muito urbana, quer dizer, da cidade, legião, um agrupamento de pessoas para determinado fim, não é? E eu, Cícero, um grande abraço para você. Tiago Landim, um grande abraço e até sexta, Tiago. Um grande abraço. E assim, para arrematar isso, né, em todos os lugares busquemos nos enriquecer com as múltiplas cores, com as múltiplas ideias, para que nossa sociedade não se imponha verdades de um com o outro, mas que a gente saia enriquecido sempre. Um grande abraço a todo mundo e a gente vai estar aqui na bancada no dia da eleição.